Bom dia, meu nome é Vitor Lucas. Estou aqui hoje com Gabriel Delcente para apresentar um trabalho sobre O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. O Tempo e o Vento é a venerável trilogia do escritor gaúcho Érico Veríssimo, publicada entre 1949 e 61. Envolve fatos da história do Rio Grande do Sul, desde os princípios do período colonial até o Brasil República, com um adicional criativo do autor que criou personagens memoráveis, como a Ana Terra e o Capitão Cambará, um dos maiores marcos da literatura nacional, tanto em número de páginas quanto em qualidade. Resultado das mãos do escritor modernista, a obra possui uma escrita simples, o regionalismo, incluso também em debates de assuntos religiosos e sociopolíticos, influenciados pelos eventos da época em que a obra foi escrita, a Guerra Fria. Uma tensão durante toda a drama, com o embate entre as famílias Terra e Amaral, é uma das alegorias que relembra as grandes potências. Desde o início, o autor tinha em mente apenas um romance de 800 páginas, mas a história criou raízes e se tornou uma trilogia dividida em O Continente, O Retrato e O Arquipélago. Nossa história começa na cidade de Santa Fé, em 1895, na Revolução Federalista. O sobrado da família Terra Cambará está em sítio pelos Margaratos, federalistas, enquanto os moradores da casa São Pica-Paus, republicanos. Conhecemos um pouco do relacionamento e conflito entre as personagens em meio de uma guerra. Somos apresentados a Bibiana, matriarca da família que começa a se relembrar do passado, sua avó Ana Terra e de um certo capitão. Desde as missões jesuítas, a seguir a trajetória da família Terra e como eles foram parar em sitiados do sobrado, durante todo o enredo, temos o plot do Sobrado em 95 e o passado se alternando em capítulos. Isso faz com que ele seja de ordem psicológica, não segue os eventos de ordem cronológica. Nas missões dos jesuítas no sul do Brasil, na metade do século XVIII, quando uma índia aparece grávida e morre ao dar à luz, a menino que recebe o nome de Pedro Missioneiro, o qual mais tarde irá ser encontrado por Ana Terra, ferido perto de um poço. E assim começa a girar a velha roda do tempo, a afiar o destino. Noite de vento, noite dos mortos. É o que sempre a Ana Terra dizia. As guerras que iriam assolar os Pampas e que levariam muitas vidas, no momento que sua neta, Bibiana, nasceu, pensou, mais uma escrava. Uma vez que as mulheres tinham que cuidar da casa e aguardar os maridos e filhos iam à guerra. Só o que podiam fazer era esperar, esperar e esperar. Bibiana cresceu e se tornou uma bela jovem, no tempo em que um certo capitão Rodrigo Cambará chega na pequena cidade de Santa Fé e promete remexer a população do pequeno povoado. Amor, guerra, morte, nascimento, festas e, claro, o vento se tornam personagens dessa grande façanha. Na segunda metade de O Continente, conhecemos novos personagens, como o Dr. Winter, um alemão que migrou para o Brasil, que servirá como ponte entre a história e o leitor, já que este será, em parte, os olhos do interlocutor nos capítulos da tragédia grega, algo que se torna as relações dentro do sobrado após a chegada da misteriosa e melancólica Luzia. Para alguns, as partes altas da história são as românticas, aos demais, as guerras ou bate-bocas, além das conversações cheias de significado de maneira que Érico consegue conversar com o próprio leitor. Discussões até então atuais saem da boca dos personagens, fazendo-nos se identificar com os temas que são violência doméstica, problemas rurais, a sofridão do homem do campo diante os grandes fazendeiros e outras questões. Érico não perdeu essa oportunidade de alfinetar as antigas vertentes literárias como o romantismo. A frase em que ele usou para alfinetar as antigas vertentes literárias é a seguinte: instado por Toríbio, começara a ler romances de autores famosos como José de Alencar e Bernardo Guimarães. Nunca, porém, chegara a passar da página 50. Parecia-lhe uma infantilidade perder tempo com histórias de gente que nunca tinha existido de verdade e que, além do mais, pensava, fazia e dizia coisas que uma pessoa sã do juízo não pensa, não diz e nem faz. De todos os romances que começara, nenhum lhe parecera mais absurdo do que o Guarani, onde se vê um bugre branco como Peri falar bonito e difícil como um advogado ou um deputado. E em alguns momentos da obra, você irá discordar e odiar os protagonistas, como também irá amá-los, o que chega a ser intencional devido aos personagens os quais seguem à risca os pensamentos da época, o que seria imprevisível, um choque de ideias com o leitor do século XX e XXI. Personagens históricos também são citados com o intuito de firmar o texto e a realidade, como Giuseppe Garibaldi e Dom Pedro II. As personagens fortes, Ana Terra, Bibiana e Maria Valéria,
foram inspiradas de certa maneira na própria experiência de vida do autor, que sofreu com o divórcio dos pais em uma época em que era inaceitável aos olhos da sociedade. Sua mãe teve a coragem de tomar a iniciativa quando o pai começou a deixar a administração da farmácia para frequentar bordéis e bares. Ela sustentou os filhos com o trabalho de costureira. Todo esse conflito se reflete muito nas personagens de Bibiana e Rodrigo Cambará. Os homens do livro, no geral, têm a imagem do gaúcho valentão. Se tornam psicologicamente fracos diante de situações pessoais, enquanto as mulheres usam seu sofrimento como fonte de superação e força mantendo a família unida. Aos admiradores de grandes romances, O Tempo e o Vento pode ser considerado como nosso Guerra e Paz, com personagens totalmente humanos, além da exatidão com as datas dos acontecimentos. Agora eu vou comentar um pouco sobre o autor da obra. O nome dele era Érico Veríssimo. Ele nasceu no ano de 1905 e faleceu no ano de 1975. Foi um dos melhores romancistas brasileiros, fez parte do segundo tempo modernista, recebeu o Prêmio Machado de Assis pelo conjunto da obra e o Prêmio Graça Aranha com Caminhos Cruzados. A circularidade dessas cenas no cemitério, dispostas no início e no final da história, reforçam, em relação à figura de Bibiana, os traços simbólicos da permanência e da memória, que a crítica destaca nos grandes personagens femininas de O Tempo e o Vento. Na questão 2, a resposta correta seria a letra B. Ana Terra foi desvirginada por Pedro Missioneiro, índio errante, que engravidou e veio a ser morto por homens da família Terra. Aqui na questão número 3, a resposta correta seria a letra B. Para compor a saga da pequena burguesia gaúcha depois de 1930, o romancista buscou realizar um meio-termo entre a crônica de costumes e a notação intimista. E assim eu encerro o trabalho. Agradeço a atenção de todos.